Good afternoon, my friends. How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E quero parabenizar todos vocês que estão acompanhando nossas aulas e demais atividades, né, neste período. E queria dizer que vocês são a prova viva de que estudo e educação não é só na escola, né? Estudo é em casa também. Estudo também se faz com os livros, também se faz com o celular, com o notebook, com o computador. Existem diversas formas que a gente pode utilizar para adquirir conhecimentos, né? E esse período está nos ajudando a ver melhor isso aí, apesar de todos os problemas que ele também que ele está acrescentando para nossas vidas, né? Mas vamos lá. Então, hoje nós teremos uma aula sobre como utilizar as ferramentas online, né, as ferramentas da internet, para traduzir tanto do português para o inglês quanto do inglês para o português. Certo? É uma aula que eu produzi para vocês e nós vamos aprender a utilizar os meios digitais, né, para fazer traduções. E eu vou demonstrar que utilizar o tradutor pode ser uma ferramenta muito importante de aprendizagem, tá certo? Eu sei que alguns de vocês podem já conhecer essa ferramenta, mas eu tenho certeza que essa aula vai ser útil para todo mundo, tá certo? E se tiver alguém aí que não conhece, vai ser melhor ainda. Então, pessoal, o título da aula é Como utilizar o Translator e exemplos, né? Vou dar exemplos desse uso aqui. Translator, essa palavra aqui, translator, significa tradutor, tá bom? E nós vamos aprender diversas coisas sobre essa ferramenta. Pessoal, vamos começar com essa pergunta aqui. O que é traduzir? Pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas eu tenho alguma experiência como professor de inglês e muitas vezes nas atividades a gente fala, vamos traduzir isso aí. E já aconteceu de alunos me perguntarem o que é traduzir. É uma pergunta natural, né? Todo mundo pode fazer perguntas. Gente, traduzir é você pegar palavras ou textos, frases de um idioma e passar para outro idioma. A tradução pode ocorrer entre quaisquer idiomas. Pode ser do português para o espanhol, do português para o inglês, do espanhol para o português e assim por diante, né? E outras línguas também. Nós sabemos que existem milhares de línguas no mundo, não é isso? Então vamos lá. Aqui eu trouxe duas palavras. Uma delas é o verbo traduzir, em inglês translate. Translate é o verbo traduzir. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto alguma atividade minha que eu coloco a seguinte frase: Translate to English. Traduza para o inglês. Não é isso? Translate quer dizer, é o verbo traduzir. E translator, vamos dizer isso aí? Translate, esse de cima. Fala em voz alta. Translate. Muito bem. E translator. Translator é tradutor. É a ferramenta que nós vamos aprender hoje a utilizar do Google, tá bom? Translator é tradutor. Então vamos lá. A partir do navegador, como achar o Google Translator, Google Tradutor? É o que nós vamos aprender hoje. Mas antes de aprender como nós vamos achar essa ferramenta, eu preciso lembrar a vocês o que é o navegador, tá certo? E também o que é o Google. Pessoal, navegador é simplesmente o programa que você vai utilizar para se conectar à internet. Existem diversos navegadores. Os principais deles são o Mozilla, que é esse que eu estou usando aqui, mas tem outros também. Tem, por exemplo, o Google Chrome, que é aquele que tem em muitos celulares e computadores também. Existem navegadores em celular e navegador na internet. É o programa que você usa para achar a internet, tá bom? Isso aqui é o navegador.
E o que é o Google? Pessoal, o Google é um site na internet, google.com, no qual você pode fazer pesquisas e muitas outras coisas. Existe um mundo de possibilidades para vocês aprenderem utilizando o Google. Tá bom? Não é o objetivo desta aula, mas tem muita coisa que vocês podem aprender utilizando esse site. Por exemplo, se vocês tiverem que fazer uma pesquisa sobre a independência do Brasil, né? Vocês digitam lá no google.com independência do Brasil, né? Apertam na lupinha ou na tecla Enter do computador e vocês vão achar tudo que vocês quiserem, imagens, vídeos, artigos sobre o que aconteceu lá na independência do Brasil. Só que hoje nós vamos utilizar esse Google para outra finalidade, que no caso é para fazer traduções do inglês para o português e do português para o inglês. Para fazer isso, você tem duas formas de se conectar ao tradutor. Você pode utilizar esse site aqui, ó, translate.google.com.br. Lembrando que translate, como eu já falei, quer dizer traduzir ou traduza. Mas se você não quiser digitar isso aí, ó, você pode digitar translate.google.com.br e apertar na tecla Enter. E aí você vai para o Google Tradutor. Mas tem outra forma de fazer isso. Vamos supor que você queira saber como é gato em inglês. Você coloca só gato em inglês. E aí ele vai abrir essa janelinha dizendo cat. Né? Tá aqui, gato em português. Em inglês, cat. Tá bom? Então tem duas formas de vocês chegarem no tradutor. Ou vocês vão pelo site, ou vocês vão pela pesquisa. Ou então você pode até pesquisar assim. Só assim, traduzir para inglês. E aqui abre direto, vocês podem traduzir o que vocês quiserem. Aqui, né? Ó. Por exemplo, se vocês quiserem saber como se diz eu adoro música, ou eu amo música. Vocês escreveram aqui e apareceu do outro lado a tradução I love music. Tá certo? Então vocês podem digitar qualquer coisa que vocês quiserem traduzir neste espaço aqui. Mais uma pergunta. Como configurar o tradutor para os idiomas desejados? Vocês vão observar, gente, que aqui vocês têm as palavras português e inglês, como eu já disse. Se vocês quiserem traduzir algo do inglês para o português, vamos supor, vocês têm uma frase ou palavra em inglês e querem saber o que ela quer dizer em português. Você pode simplesmente apertar neste botãozinho aqui, alternar idiomas, e ele vai trocar. Aqui você digita em inglês, aqui em português. Vamos supor, how are you? Como você está? Tá bom? Então, I love to study English. I love to study English. Apareceu, eu amo estudar inglês. Então, e aqui também vocês podem traduzir de outros idiomas, não precisa ser só do inglês. Se você quiser escrever alguma coisa em qualquer outro idioma do mundo, vocês vão achar aqui, de A a Z, todos os idiomas que vocês poderão utilizar essa ferramenta. Tá vendo como é maravilhoso? Então, gente, outra coisa que dá para vocês fazerem é ver como se pronunciam as palavras utilizando essa mesma ferramenta. Por exemplo, se você quer saber como se pronuncia esta frase que eu digitei aqui, I love to study English, vocês só vão precisar apertar nesse ícone do som que tem aqui embaixo. Ó. I love to study English. De novo. I love to study English. Então, vocês percebem que dá, inclusive, para ouvir a pronúncia. Então, além de aprender a escrita, dá para aprender pronúncia. Vamos supor que você quer
escrever aí em inglês, né? Ontem foi um dia maravilhoso. Ontem foi um dia maravilhoso. E aí apareceu a tradução aqui, você aperta no foninho. Yesterday was a wonderful day. Pronto, e aí você vai ver a pronúncia. Tá vendo como é legal? Uma pergunta, utilizar o tradutor é trapacear? Algumas pessoas acham que você fazer uma atividade ou um trabalho utilizando essa ferramenta do Google Tradutor é uma trapaça, mas isso não é verdade, porque você pode utilizar essa ferramenta de duas maneiras. Você pode utilizar realmente para trapacear ou você pode utilizar para aprender. Ele é muito útil para você aprender desde que você realmente utilize todas as ferramentas, ouvir o som, né? E assim por diante. Ele pode ser muito útil. Vamos aqui para exemplos de tradução. Eu já dei alguns exemplos, mas, por exemplo, se você for fazer uma frase com nome próprio. Danilo é o meu professor de inglês. Danilo is my English teacher. Tá bom, pessoal? Então, aí vocês veem aquilo que eu falei sobre os nomes próprios, que eles não se alteram de uma língua para outra. Tá certo? Perceba que na frase em inglês aparece Danilo da mesma maneira. O máximo que pode acontecer é uma pronúncia um pouco diferente. Vamos ouvir aqui o áudio para ver o que vai aparecer. Danilo is my English teacher. Danilo is my English teacher. Então, Danilo is my English teacher. Então, vocês viram que a pronúncia pode ter variado um pouquinho, mas na escrita é a mesma coisa. E para traduzir uma coisa do inglês para o português, é só vocês se certificarem que o inglês vai estar aqui primeiro e o português depois. Aí você coloca, por exemplo, Danilo is a very good teacher. Olha aí. E apareceu aqui a tradução, tá certo? Então, essa foi uma aula sobre utilizar a ferramenta do Google Translator para vocês aprenderem bastante coisa nova em inglês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e a atividade eu vou passar para vocês no grupo, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção, um abraço e bom fim de semana a todos.